Este Congresso da nossa Ordem continua um trajeto ascendente, atraindo médicos dentistas, outros profissionais da área da saúde, indústria, conferencistas de enorme gabarito mundial e representantes ao mais alto nível político e profissional. Saúdo em especial o Sr. Secretário de Estado, como já tive a oportunidade de fazer, por estar também em representação do Sr. Primeiro-Ministro. É a primeira vez que tal acontece no nosso Congresso, o que registramos. Temos procurado na Ordem ser um exemplo. Temos situado a nossa Ordem como um farol para a profissão e para a sociedade e, em alguns casos, orgulhamos-nos do nosso pioneirismo, tentando sempre agir pela positiva de uma forma elevada, cumprindo o estipulado no nosso Estatuto, que, relembro, é uma lei da Assembleia da República. E por falar em Assembleia da República, aproveito também para saudar em especial o Sr. Deputado João Semedo, em representação da Comissão Parlamentar de Saúde. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que nos assuntos de saúde é particularmente reconfortante ter connosco hoje um colega médico, tomando contacto através deste Congresso com a medicina dentária. Isso é, desde logo, uma grande segurança para nós. E registro também as inúmeras vezes que estivemos na Comissão Parlamentar e muito do que se passa e se passará neste país, nomeadamente em termos de saúde, vai com certeza passar pela Assembleia da República. Um dos aspectos, dizia, previstos no nosso Estatuto e na qual temos aplicado o nosso rigor é a separação absoluta de poderes entre os órgãos executivos e de representação da Ordem, eu próprio, o Secretário-Geral, o Conselho Diretivo, os órgãos fiscalizadores, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, e ainda de forma mais vincada, separado, o Conselho Deontológico e Disciplina, aqui representado de forma elevada pelo seu membro da direção, Dr. Luís Filipe Correia. Este Conselho é eleito em lista própria e responsável pela vertente deontológica e disciplinar. De outra forma, não poderia ser. O cumprimento escrupuloso desta dissociação de poderes torna possível que a profissão, as relações entre os profissionais e, sobretudo, as queixas dos doentes possam obter da Ordem uma resposta adequada. Este tipo de organização contribui de forma decisiva para que os diversos órgãos eleitos façam o que deles se espera: a análise, o encaminhamento, se for caso disso, e a resposta adequada e atempada aos diversos tipos de solicitações que a Ordem, no seu todo, recebe todos os dias. Em caso contrário, seria o caos em termos de conflito de interesses. A nossa estrutura profissional representa todos da mesma forma, não privilegiando ninguém. É um dever da Ordem fazê-lo, representando não apenas a maioria que elege, mas o interesse público e todos os médicos dentistas. Mas representar os médicos dentistas não significa de forma alguma que os defenda em qualquer circunstância em detrimento do superior interesse público e da profissão. Não hesitamos em alertar ou denunciar o que nos parece atentatório da saúde pública e da profissão, propondo sempre, simultaneamente, soluções e alternativas. Monitorização e fiscalização com um pendor pedagógico são a nossa imagem de marca. Não nos interessa apenas dizer que está mal, mas apontar caminhos. Em termos de posições internas e públicas, nomeadamente através da comunicação social. Veja-se, por exemplo, posições muito recentes sobre a imigração de médicos dentistas para outros países, sobre a medicina dentária nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde ou sobre branqueamentos dentários, só para dar 3 exemplos vindos a público na última semana. Este último caso dos branqueamentos, aliás, segundo soube, já prontamente a ser investigado pela entidade reguladora da saúde. Estamos nesta linha e, para este efeito, representados em dezenas de plataformas públicas e privadas e somos sempre ouvidos com muita atenção. Nem tudo aquilo que defendemos é aceite. Dificilmente poderia ser de outro modo. As sociedades abertas e competitivas requerem uma grande capacidade estratégica para um organismo como a Ordem dos Médicos Dentistas.
Implicam uma grande agilidade tática e institucional, uma capacidade de comunicação refinadíssima. Mas, reforço, sem uma linha estratégica clara e forte, nada se consegue. Não navegamos à vista. Só assim conseguimos fazer valer, como médicos dentistas, os valores da nossa profissão e ir de encontro ao nosso grande desígnio, o de melhorar a saúde oral da população. A Ordem é hoje em dia a grande referência em tudo o que diz respeito à saúde oral. Soubemos conquistar e, sobretudo, manter essa liderança, essa credibilidade. Para o efeito, no dia-a-dia, seguimos uma cartilha de independência, de coerência e de realismo. Estes pressupostos estão na base da nossa reputação. Hoje em dia, como aliás se prova uma vez mais pela vossa presença, colegas, neste auditório e pela presença dos nossos ilustres convidados, a Ordem é uma instituição à qual muitos prezam e se orgulham de estar associados. Somos seletivos e criteriosos nas nossas parcerias. Só queremos estar ligados a quem nos merece confiança, a quem é idóneo, a quem comunga connosco os valores da ética, da responsabilidade, da verdade, da elevação, da credibilidade, da isenção, da responsabilidade social, da cidadania ativa, do interesse público com uma visão de modernidade. A Ordem é, como dizia, e é de facto um farol para a profissão, para a saúde oral. Aponta claramente para onde não devemos ir. É uma Ordem que antecipa tendências, que aponta também caminhos. Uma Ordem que cultiva a autorresponsabilização, a consciência individual, a reputação construída como os grandes ingredientes para a realização pessoal e profissional. Uma Ordem que não pode substituir-se à perspectiva individual de cada médico dentista e que será tanto mais forte quanto maior a participação destes. Uma Ordem que não pode ser um regaço materno, mas sim um exemplo mobilizador. Uma Ordem de vanguarda, plenamente consciente que a sociedade de hoje não é compatível com uma visão paternalista, assistencialista, messiânica, uma visão sebastianista que alguns saudosistas, de uma forma irresponsável, perfilham ou alguns populistas proclamam. Estamos todos conscientes de estar a viver um período turbulento, de procura de novas soluções, de alteração de paradigmas. A saúde oral e a medicina dentária não estão imunes a este ambiente. Dentro do quadro de princípios que acima referi, temos todos, enquanto instituição e individualmente, de estar preparados para antecipar a mudança ou, no limite, acompanhá-la. A medicina dentária portuguesa tem que continuar a ser um exemplo de capacidade de superação. Enquanto Ordem, temos essa vontade. Enquanto grupo profissional, temos essa saudável irreverência e apoiaremos os que nos ajudem a aproveitar janelas de oportunidade que certamente se abrirão. Estrategicamente, temos vindo a ensaiar aproximações da mais alta importância, a nível nacional e internacional. Comecemos pelo internacional. O nosso prestígio nos fóruns internacionais tem-se solidificado, no âmbito da FDI, do Conselho de Dentistas Europeus, da própria Organização Mundial de Saúde. A ação protocolada que neste Congresso se estabelece com a Espanha é mais um exemplo. Bem-vindo, Alfonso, e felicitações já agora pelo teu 5º mandato à frente da Ordem Espanhola. Esta aproximação já é evidente em termos institucionais de há muitos anos esta parte, mas agora potenciada para a vertente científica através destes protocolos com as sociedades científicas espanholas, cujo testemunho queremos naturalmente passar às sociedades científicas portuguesas, facilitando o intercâmbio, a colaboração, a ação conjunta. Muito teremos a aprender com esta troca de experiências. Ao nível nacional, a colaboração na estratégia que a Direção-Geral de Saúde está em vias de implementar de combate
ao cancro oral é também paradigmática. Ainda hoje de manhã tivemos uma importantíssima reunião sobre este respeito. Na intenção da Direção-Geral de Saúde, a liderar pelo Dr. Rui Calado, aqui presente, se efetuar um levantamento exaustivo do estado de saúde oral da nossa população, contando com a insubstituível participação dos médicos dentistas. Outro exemplo, a integração da medicina dentária na plataforma contra a obesidade, participando numa estratégia transversal de combate a uma autêntica epidemia, cujas consequências, em termos de saúde pública, começam a evidenciar-se de forma alarmante. Com o Sr. Diretor-Geral da Saúde temos já um calendário de ação combinado a este respeito. A um nível mais interno da própria classe, construindo, de baixo para cima, uma estratégia de reconhecimento da especialização na profissão. Consistente, discutida, partilhada e participada pelos médicos dentistas. Acabamos de aprovar em sede do Conselho Diretivo um projeto de implementação de mais 2 especialidades, a odontopediatria e a periodontologia. Por razões diversas e devidamente fundamentadas, pareceram ao CD que as condições para esta decisão estavam reunidas. Também a cirurgia oral, há muitos anos decretada, mas com condições de implementação prática que só recentemente se começaram a vislumbrar, irá merecer um impulso com vista à sua consolidação enquanto especialidade. Este projeto estará naturalmente em consulta pública para a auscultação de todos os médicos dentistas que queiram enviar o seu contributo. Não deixem de se fazer ouvir. Temos também feito um enorme esforço de modernização das nossas plataformas eletrónicas de contacto com os nossos membros, que será mais evidente a partir de 1 de janeiro próximo, data em que o novo portal da Ordem tornará mais visível e evidente este esforço. Está também a decorrer, até maio próximo, o licenciamento das unidades de medicina dentária. É também esta uma vontade antiga da profissão. Queremos, com este processo, ajudar ao maior reconhecimento por parte do público, não só da capacidade profissional daqueles que atuam no âmbito da saúde oral, dentre os quais se destacam, naturalmente, pelo seu número, os médicos dentistas, mas, sobretudo, ajudando ainda a contribuir para a certificação dos locais que possuem condições para atendimento. Se somos pela qualidade, temos que a praticar. Está pela primeira vez presente na cerimónia de abertura o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e que seja bem-vindo também. É público, Sr. Presidente, que nos batemos contra o aparecimento desta entidade. Mais ainda, contra o facto de cobrar taxas que mais parecem um verdadeiro imposto. Mais um às clínicas e consultórios médicos e médico-dentários. Temos tido muita dificuldade em identificar na atuação da ARS serviços que justifiquem esta enorme soma que todos os anos nos é cobrada. Perdoem-me o anglicismo, mas é uma ausência de accountability que estranhamos. Foram dados alguns pequenos passos. O processo de licenciamento, cuja taxa é paga não pelos locais licenciados, mas através de parte do orçamento da ARS, é um deles. Já tivemos oportunidade de identificar, junto de Vossa Excelência, em auscultação que em boa hora entendeu levar a cabo junto à Ordem, um conjunto de prioridades que preocupam os prestadores e se refletem na saúde pública.